Olá, meus irmãos, mais um dia que estamos juntos através aqui dos vídeos que nós estamos produzindo sempre, e queria nesse dia incentivá-los a uma vida de oração, a uma vida mais consagrada em intimidade com Deus e pensar um pouco sobre isso. Eu quero ler para os irmãos alguns trechos de um livro clássico sobre oração que foi escrito por John Charles Riley, e é na realidade um panfleto, um livreto de 1852. Então nota aí que ele é bem antigo, mas que ele marca basicamente toda uma época na reflexão a respeito da importância de orar. Hoje nós normalmente teríamos o nosso culto de oração, e eu quero incentivar os irmãos a tirarem um tempo de qualidade para orar. Então esse panfleto, quando ele foi publicado pela primeira vez, ele foi publicado com o título Você Ora? Era um questionamento, era uma pergunta para lidar com a identidade do crente. Depois ele vai ser republicado e aí o título vai ser mudado para um chamado à oração. Então quero ler alguns trechos com os irmãos para que os irmãos possam perceber o quanto ele nos constrange a ter uma vida de oração, nos faz refletir se temos orado como nós deveríamos e coisas assim. Eu pergunto, se você ora, porque o hábito de orar é um dos sinais mais seguros de um cristão. Todos os filhos de Deus na terra são iguais quanto à oração. A partir do momento que há qualquer vida e realidade a respeito da religião neles, eles oram. Assim como o primeiro sinal de vida em uma criança quando nasce para o mundo é o ato de respirar, do mesmo modo, o primeiro ato de homens e mulheres quando nascem de novo é orar. Essa é uma das características que têm em comum todos os eleitos de Deus. A Ele clamam dia e noite. Evangelho de Lucas 18:7. O Espírito Santo, que os torna novas criaturas, trabalha neles o sentimento de adoção e os faz clamar Abba Pai. Romanos 8:15. Ora, faz parte de sua nova natureza, do mesmo modo que chorar faz parte da natureza da criança. Eles veem a sua necessidade de misericórdia e graça. Eles sentem o seu vazio e fraqueza. Eles não podem fazer de outro modo, eles precisam orar. Eu pergunto se você ora. Porque não há nenhum outro dever na religião que seja tão negligenciado como a oração particular. Eu creio que há milhares de pessoas cujas orações são mera formalidade, um conjunto de palavras repetidas de cor, sem um pensamento sobre o seu sentido. Muitos, até daqueles que usam boas formas, murmuram suas orações depois de se deitarem, enquanto se lavam ou se vestem de manhã. Os homens podem pensar o que quiserem, mas podem ter a certeza de que isso, aos olhos de Deus, não é orar. Palavras ditas sem o coração são totalmente inúteis à nossa alma, quanto o rufar dos tambores dos pobres pagãos diante de seus ídolos. Onde não há nenhum ato do coração, pode haver lábios e línguas operando, mas não há nada que Deus escute, não há nenhuma oração. Você se esqueceu de que não está na moda orar? É uma das coisas que muitos teriam vergonha de confessar. Há centenas que prefeririam colocar-se em uma situação de extremo perigo do que confessar publicamente que não têm o hábito de orar. Há milhares
que, se obrigados a dormir no mesmo quarto que um estranho, iriam se deitar sem uma palavra de oração. Orar e pecar nunca poderão conviver no mesmo coração. A oração consumirá o pecado e o pecado sufocará a oração. Não posso esquecer isso. Eu olho para as vidas dos homens. Eu creio que poucos oram. Desculpe. Eu pergunto se você ora, porque a diligência na oração é o segredo da santidade evidente. Não há dúvida de que há uma vasta diferença entre cristãos verdadeiros. Eu creio que a diferença em 19 de 20 casos surge de hábitos variados de oração particular. Creio que aqueles que não são evidentemente santos oram pouco. E aqueles que são evidentemente santos oram muito. Deixe-me falar aqueles que oram. Confio que alguns que leem este panfleto sabem muito bem o que é a oração e têm o espírito de adoção. Para todos estes, ofereço algumas palavras de conselho e exortação fraterna. Irmãos que oram, se eu sei alguma coisa sobre um coração cristão, vocês estão frequentemente angustiados em suas próprias orações. Há poucos filhos de Deus que não sentem com frequência que o tempo de oração é um tempo de conflito. O diabo sente uma ira especial contra nós quando nos vê de joelhos. É essencial à saúde da sua alma fazer que a oração seja uma parte dos negócios de cada dia de sua vida. Seja qual for o seu negócio, tenha como negócio a oração. Nunca esqueça que você pode juntar as devoções da manhã e da noite por meio de uma corrente sem fim de curtas orações durante o dia inteiro. Mesmo na companhia de outros, ou durante as ocupações, ou mesmo na rua. Você pode sempre enviar pequenos mensageiros alados a Deus, como Neemias fez na presença de Artaxerxes, Neemias capítulo 2, versículo 4. E nunca pense que o tempo que é dado a Deus é perdido. Um cristão nunca descobre, no final das contas, que é um perdedor por ter perseverado na oração. Diga-me quais são as orações de uma pessoa, e eu lhe direi o estado da alma dela. Oração é o pulso espiritual. Por ela, a saúde espiritual pode ser medida. Fiquemos constantemente de olho em nossas devoções pessoais. Quero orar com os irmãos. Vamos orar? Deus amado, nós queremos orar por nossa igreja, por cada um dos nossos membros, para que todos possam estar, ó Deus, tranquilos no Senhor, descansando no Senhor, esperando o Senhor trazer resoluções para tudo aquilo que está acontecendo. Deus amado, nós te amamos a tua igreja, amamos o teu povo, amamos a comunhão e a comunidade, pedimos que o Senhor nos dê o prazer e o privilégio de estarmos logo reunidos. Seja, ó Deus, com os corações entristecidos, abalados por tudo que está acontecendo. Traz, ó Deus, a alegria que vem do teu Espírito. Nós suplicamos ao Senhor que nos dê mais tempo de oração de qualidade, que nós possamos meditar naquilo que acabamos de ouvir. Sejamos homens e mulheres de oração. Abençoa a tua igreja, guarda-os, protege-os. Abençoa as nossas autoridades, presidente, governantes, deputados, governadores, prefeitos, polícia. Abençoa todos aqueles que não puderam parar, ó Deus, de trabalhar, como é o caso dos médicos, caminhoneiros, os irmãos que trabalham em outras áreas, como é o caso da Bia, por exemplo, que trabalha nos Correios, e vários outros, ó Deus, departamentos e áreas que não puderam parar, como é o caso de posto de gasolina, supermercado, que são, ó Deus, aquilo de mais básico que nós precisamos. Pedimos que o Senhor os proteja, os guarde. Pedimos a Deus que tenhamos toda a sabedoria do mundo nas decisões que precisam ser tomadas na nação. Abençoe e guarda, Deus, para que
nós possamos usufruir de tempo de paz, como o Senhor nos incentiva a orar. Obrigado a Deus por esse momento com o teu povo, por esse momento de oração. Incentiva-os, ó Deus, a ter seus momentos particulares, abençoa-os, para que eles abram o coração diante do Senhor e que eles possam, ó Deus, encontrar deleite, encontrar prazer nos teus braços, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.